Fala galera, tudo jóia aí com você? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma resolução da provinha da UFO e provinha aqui de múltipla escolha, uma provinha objetiva, prova que eu achei assim bacana, bem abrangente, pegando vários pontos importantes aí da biologia, algumas questões, na minha opinião, um pouquinho mal formulada, não sabe exatamente o que se pede. E isso é um pouquinho da característica da UFO, uma outra questão que às vezes fica um pouco confuso, o aluno fica perdido, não sabendo exatamente o que o cara está querendo, frases um pouco soltas na minha opinião. Mas, vamos lá, vamos dar uma analisada nas questões, espero que você tenha ido bem, vamos lá. Ó, primeira questãozinha fala de ciclo menstrual, envolve reprodução, muito batido, eu tenho certeza que independente de onde você tenha estudado, teu professor deve ter dado um foco grande nisso, isso é um assunto muito cobrado em todo vestibular. Vamos lá? Ó, o ciclo menstrual após a ovulação, deixa eu pegar aqui minha canetinha, ó, após a ovulação, dois hormônios secretados pelo corpo lúteo estimulam a manutenção e o posterior desenvolvimento do revestimento uterino, incluindo o alargamento das artérias e o crescimento das glândulas do endométrio. Analise a alternativa que apresenta esses hormônios. Veja bem, como ele está falando após a ovulação, ele está falando dos hormônios produzidos pelo corpo lúteo. Eu tenho certeza absoluta que teve nas suas aulas esses gráficos que estão aqui atrás, onde a gente mostra, né, a produção de hormônios produzidos pela hipófise anterior, pela adenohipófise, que é o hormônio FSH, o hormônio LH, né? No meio do ciclo ovariano aqui, ó, onde nós temos esse ápice do LH, né? O FSH também aumentando bastante aqui, isso mostra o momento da ovulação. E esses são os eventos do ovário. Eu quero que você perceba que no momento que a gente fala dos eventos do ovário, você percebe que o folículo está em desenvolvimento? Você percebe que nós estamos tendo a ovulação? Onde que aparece o corpo lúteo? O corpo lúteo é uma estrutura que aparece após a ovulação, é depois da ovulação. E enquanto o folículo está em desenvolvimento, dá uma olhada o que o folículo produz, hormônios ovarianos, ele produz estrógeno. A partir do momento que teve ovulação, o estrógeno dá uma quedazinha, mas continua sendo produzido, e aí vem, além do estrógeno, a progesterona, você percebe, ó? E aí dá uma olhada o que vai acontecendo com o endométrio. Você percebe que depois da ovulação, você está vendo que o endométrio aumenta, você está vendo como é que a gente representa, ó, as artérias presentes no útero, ó como a artéria fica larga. Mas o que ele pedia? Quais são os hormônios produzidos pós-ovulação pelo corpo lúteo e que vão influenciar no endométrio? Então a resposta teria que ser progesterona e o estrógeno, que na alternativa estava como estradiol. Mesma coisa. Olha lá. Né? Eu tenho aqui a alternativa, ó, D, estradiol, que é o estrógeno, e a progesterona. Espero que você tenha acertado. Questão limpa, clara, muito tranquila. Vamos para a próxima. Aqui fala do Covid. Eu espero que você realmente tenha se interessado muito pelo assunto, pela preocupação. A gente fala sempre que é um assunto que vai aparecer nos vestibulares nos próximos anos, né? Com razão de ser, e ele dizia assim, ó, cientistas apostam em uma segunda geração modificada da proteína spike. A proteína spike é aquela proteína que fica na cápsula do SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid, que faz com que esse vírus tenha a classificação de coronavírus. Depois eu tenho um esqueminha aqui, eu vou te mostrar ela com detalhes. Mas ele está falando aí de vacina e uma segunda geração de spike. Muito bem. Olha lá. Proteína spike do coronavírus SARS-CoV-2, causador da Covid, na produção de uma nova vacina de baixo custo contra a doença. Tal proteína da superfície do coronavírus é responsável por se ligar a receptores na superfície de células humanas e desencadear a infecção. Então ele te dá um histórico. Ele está falando um pouco do vírus da Covid, ele fala da Spike, que os caras estão procurando formular uma nova vacina a partir de uma nova geração de Spike, que a Spike é usada pelo vírus
para ele poder fazer o que a gente aprende como adsorção, é a fixação do vírus, né, na membrana de células, principalmente do sistema respiratório, para que o vírus depois possa fazer uma penetração. Então ele te dá um texto falando um pouquinho sobre isso. Bom, aí ele diz, com base nas informações, analise as afirmativas abaixo. Veja bem, senhores, primeiro, a nova vacina será um método de imunização ativa. Isso é legal. Vacina realmente é uma imunização ativa. O que é uma imunização ativa? Você lembra? É quando você estimula o sistema imunológico a produzir anticorpos. Imunização passiva é quando você coloca anticorpos prontos, mas a ativa, você estimula o corpo a produzir os anticorpos. Olha lá, que contém em sua composição anticorpos contra a Covid. Não, vacina não tem anticorpo. Quem tem anticorpo é soro. Eu acho que eu até fiz um resuminho para você. Olha lá, olha lá, olha lá. O que é uma imunização passiva? Passiva é quando o organismo recebe anticorpos prontos. Isso pode acontecer de forma natural, quando a mãe passa para o filho, via placenta, via leite materno. E pode acontecer de forma artificial, você quando coloca soro. Mas nós estamos falando de vacina. Vacina é uma imunização o quê? Ativa. Onde o organismo produz os anticorpos. A vacina é uma forma artificial, olha lá, onde se inocula o antígeno atenuado. Que no caso é spike. Você percebe? Ele está falando de uma vacina clássica. Eu estou te falando isso porque hoje nós sabemos que nós temos vacina de ácido nucleico. Uma imunização, você vê, olha o que eu coloquei aqui, com relação a isso, imunização de longa duração. Por quê? Porque esse tipo de vacina estimula a produção de células de memória. Então tudo isso teria que vir na tua cabeça. Bom, mas vamos lá, vamos voltar. Você quer ver só? Vamos continuar lendo a questão. Veja bem. Então 1 tá errado. 2. A proteína da superfície, chamada de spike, do novo coronavírus, será empregada como antígeno. Legal, legal. É isso que o texto está falando, que ele vai pegar uma proteína de segunda geração e vai usar como antígeno. Até aí, show. Reconhecido como externo pelo sistema imunológico e servirá de alvo para a produção de anticorpos. Legal, legal. Eu vou ter um antígeno atenuado, né? É uma estrutura externa do vírus, tá certo? E isso vai servir como alvo para que o organismo possa produzir anticorpos contra essa proteína. O anticorpo se encaixa na proteína spike para que a proteína fique anulada e o vírus não consiga invadir uma célula. É exatamente isso que acontece. Show, muito bem. Aqui escrito 2, tá legal. 3. A nova vacina, em razão da gravidade da pandemia, conterá um imunizante com uma variante modificada do coronavírus. Entretanto, inativado ou atenuado como forma de estimular o sistema imunológico. O texto não diz isso. Não. O texto é claro, ele diz que cientistas apostam numa segunda geração modificada da proteína e não do vírus. Então aqui é uma questão de interpretação, tá certo? Tá errado. E aí o 4. Na nova candidata à vacina, a resposta imune será induzida pela proteína da superfície do novo coronavírus, legal, a nova spike, a segunda geração de spike, você vai ter uma indução que se liga a receptores da superfície de célula humana, desencadeando a infecção. Show! Tá tudo certinho. Você vê, eu até fiz aqui para você, olha lá, né? Um pouquinho sobre o vírus. Você quer ver o vírus? Ó o vírus aqui. Olha lá. Ó o envelope. Isso aqui é o RNA. Você sabe que o vírus da Covid é um vírus de RNA. Aqui está o capsídeo. E essa estrutura aqui, é a cápsula. E a spike é essa proteína aqui, né? Então o texto falava sobre a spike. Eu espero de coração que você tenha acertado, tenha colocado aí a alternativa A, o 2 e o 4 estão corretos, um assunto moderno, muito legal, gostei da questão, tá de parabéns aí o pessoal da UFO que montou essa questão. Questão número 3. Questão número 3 vai falar um pouquinho sobre gametogênese, mais especificamente a ovulogênese. Você vê duas questões que estão atreladas com a reprodução humana, mas a parte feminina, né? A primeira que falava de hormônio e aqui está falando sobre a ovulogênese. Vamos ler?
A oogênese inicia-se no embrião feminino com a produção de oogônias. A oogônia divide-se, mas cessa o processo antes do nascimento do indivíduo. No nascimento, a criança do sexo feminino já apresenta nos 2 ovários cerca de 1 a 2 milhões dessas células que vão retomar o processo de divisão celular na puberdade. E aí ele vem aqui, a divisão celular que ocorre na célula formada é a, aí vem aqui, o nome da célula formada é a, e aí ele vem assim, na puberdade a divisão celular que é retomada é a, que formará o gameta, e ele pede para preencher. Eu sinceramente, eu não gostei desse trecho aqui, sabe? A pessoa tem que ter um conhecimento muito diferenciado, tem que ser um especialista, uma pessoa que lida muito com isso. Ficou a frase um pouquinho truncada, o aluno fica um pouco perdido para saber exatamente o que está sendo pedido. Eu não gostei. Eu acho que você tem que deixar a coisa clara, você está medindo um conhecimento. Você tem que fazer uma frase, né, um pouquinho melhor formulada, para que o aluno não tenha dúvida do que está sendo cobrado, né? Mas vamos lá, veja bem, eu quero que você olhe aqui, olha lá, a ovogênese ou oogênese. O que acontece? Nós sabemos que lá no início do desenvolvimento embrionário, existem células chamadas de células germinativas, que geralmente são formadas ali perto da região onde tem o início da formação do cordão umbilical, e que essas células germinativas elas começam a migrar para dentro da região que vai se transformar em ovário. Então ela começa a ter uma migração para essa região e lá dentro ela começa a sofrer mitoses durante o desenvolvimento embrionário. E essas mitoses vão gerando mais células germinativas e muitas dessas células vão passar a ser chamadas de ovogônia ou ogônia. E ele cita, ele fala para você, durante o desenvolvimento nós temos a formação de ogônia, pipipi, popopó. Veja, mitose. É a mitose que está acontecendo durante a fase embrionária para poder formar a ovogônia. Então esses de 1 a 2 milhões de células no ovário direito e esquerdo, de ovogônia. Aí o que acontece ainda na fase embrionária? A ovogônia cresce. Esse crescimento é, na verdade, aquele período de interfase, onde você estuda o G1, o S, o G2, sabe? A célula cresce, duplica o DNA, e aí volta a crescer. É isso que está acontecendo aqui. E ela chega em ovócito primário. Chega em ovócito primário. E quando a mulher nasce, ela tem de 1 a 2 milhões de ovócitos primários. Ela chega até a iniciar a meiose. Ela começa um pouquinho da meiose. Tudo isso que está aqui, ó, é na fase embrionária. É antes da mulher nascer. Então a mulher nasce, você que é uma menina aí, estudante, está me ouvindo, em cada ovário seu você tem de 1 a 2 milhões de ovócitos primários com a meiose, uma prófase 1 iniciada, sabe? Comecinho da meiose. Você fala, professor, então veja bem, a divisão celular que aconteceu durante a minha fase embrionária foi a mitose, pô. Não foi, professor? Foi. Foi a mitose. A mitose aconteceu de forma completa. A meiose só deu um iniciozinho, você está entendendo como é que é? E aí depois que a mulher chega na puberdade, ela vai pegar esse ovócito primário, ela vai estimular com hormônios, FSH, LH, e aí termina a meiose. Quando ela ovula o ovócito secundário. É isso que ela ovula. Em metáfase 2. Que só vai se transformar em ovote e um óvulo se tiver fecundação. Se não tiver fecundação, não tem a formação do ovote, né? Ou óvulo. Tem que ter a fecundação. Então, se você ovulou já durante 2 anos, ovulou aí teoricamente 24 vezes, você ovulou 24 ovócitos secundários em metáfase 2, não era óvulo. E o que você estimula em cada mês da sua ovulação é um ovócito primário que estava aqui parado, né? Todo mês você estimula um, todo mês você estimula um, né? Assim, teoricamente, né? Na verdade estimula mais, é que um consegue chegar até o final do desenvolvimento. Geralmente estimula 6, 7, mais ou menos. Mas aí vamos voltar à questão. Olha lá, olha lá. A divisão celular que ocorre na célula formada é o quê? É a mitose. Hã? Mitose. O nome da célula formada é, ó, mitose, isso aqui já foi, isso aqui já foi.
é o ovócito primário. A mitose vai acabar gerando ovócito primário. Não diretamente, porque é ovogônia, depois cresce o ovócito primário. Você está entendendo? Ovócito primário. Né? Tá aí. Na puberdade, a divisão celular que é retomada, o que que retoma? Ele tinha começado a meiose, ele tem que retomar a meiose. Então ele vai retomar a meiose. Tá? Tá aí. Que formará o gameta, e o gameta é haploide. O gameta é N. E aí você chega na alternativa C, se você conhecia todo esse conceito aí de gametogênese. Espero que você tenha acertado também essa questão. Gente, questão número 4. Questão que envolve hormônio. Essa é uma questão clara, clássica. Você tem que ter um conhecimento básico de hormônio, mas assim, conhecer as glândulas de uma forma geral. Você quer ver o conhecimento que ele fez? Ó, durante um debate de um grupo de biólogas preocupadas com o funcionamento, a integração, o controle corporal, elas discutiam sobre algumas glândulas endócrinas, glândulas produtoras de hormônio, né? Glândula endócrina. Sobre alguns hormônios, seus principais efeitos, conforme registrado na tabela. Então ele põe assim, glândula A produz ocitocina, aqui ele colocou com X, a gente geralmente aportuguesado saía com C, ocitocina. Mas tudo bem, aí ele coloca aqui os principais efeitos da ocitocina. Aí ele põe aqui calcitonina, os principais efeitos da calcitonina, glândula B. Aí ele coloca glicocorticoides, um hormônio que não cai tanto assim, mas cai, tá aqui. Aí ele põe glândula C, noradrenalina, os efeitos, glândula D, e ele quer saber quais são as glândulas que produzem cada hormônio desse. Gente, vamos lá. A ocitocina é tranquilo, porque a ocitocina, olha o que acontece com ela. Ocitocina é um hormônio, olha aí, ó, a ocitocina aqui. Na verdade, ela é produzida pelo hipotálamo e guardada na neurohipófise. Quem produz é o hipotálamo. Aí você vai falar, mas professor, não tem hipotálamo aqui, então você tem que usar o bom senso. Às vezes isso acontece. Usa o bom senso. Ah, então a neurohipófise. Ó, neurohipófise. Você tá vendo aqui? Deixa eu tirar o cursor daqui. Olha lá. Só com ela, você já chega na alternativa D. Só com ela. Você vê como é que é? Aí você vê calcitonina. Calcitonina é produzida pela tireoide. Quer ver? Ó, e a tireoide que está aqui. Ó, vamos lá. Quer ver só? Eu quero te mostrar. Ó. Isso aqui é a adenohipófise, os hormônios da adeno, mas não vai precisar. E aí, ó, a tireoide. A tireoide produz hormônio T3 e T4 e ainda, ó, produz calcitonina. É a D, não tem conversa. Depois, nós temos os glicocorticoides. Ó, suprarrenal. A suprarrenal, quando você corta, ela tem o córtex, que é a parte externa, e tem a medula, que é a parte interna. A região cortical, ó, glicocorticoides. Tá vendo? E a parte interna, que é a medula, ó, tá vendo? Noradrenalina e norepinefrina é a mesma coisa. Vamos lá de novo? Quer olhar? Olha lá. Neurohipófise, tireoide, córtex da suprarrenal, medula da suprarrenal. A alternativa realmente é a D de dado. Hormônio é um assunto legal, né? Geralmente o aluno curte pra caramba e gosta, e é um assunto muito bacana. Espero que você tenha se dado bem nessa questão. Fechou? Vamos para a próxima? Olha aí. Cara, essa aqui é de botânica, né? Botânica é uma coisa, aluno geralmente não gosta muito, e eu acho que muita gente deve ter errado essa questão aqui. Fala de fotoperiodismo, planta de dia curto, planta de dia longo, aquela história toda. Vamos ver como é que é aqui? Ó, em algumas espécies de plantas há uma influência da luz na floração que responde a um fotoperiodismo, classificando-as como as plantas de dia curto e plantas de dia longo. Com base no mecanismo de floração das plantas de dia curto e de dia longo, analise as afirmativas. E aí vem 4 afirmativas aqui para ver se você consegue acertar. Gente, antes de ler as afirmativas, eu queria que você lembrasse do seguinte. Quando a gente chama uma planta de dia curto, o que isso significa? Que ela tem um fotoperíodo crítico, que é uma luminosidade, que naquele ponto ela consegue florescer, mas se ela é de dia curto, ela floresce daquele ponto para menos de luz. Dia curto é do crítico para menos.
Ó, olha lá. Plantas de dia curto são aquelas que florescem quando iluminadas durante um período igual ou inferior ao crítico. Ah, mas qual que é o crítico? Ele tem que te passar. Tem planta que tem fotoperíodo crítico de 12 horas, então é de 12 para menos. Tem planta que tem fotoperíodo crítico de 11 horas, é de 11 para menos. Tá certo? É dia curto. Planta de dia curto é planta que precisa de noite longa, lembra? Para poder formar o hormônio florígeno. Veja isso. Olha lá, olha lá. O meu fotoperíodo crítico é de 15 horas. Se ela é de dia curto, olha lá, ó, com 14 ela floresce, com 12 ela floresce, com 10 floresce. Dia curto. Com 15 floresce. É do 15 para menos. Planta de dia longo é o oposto. Dia longo, olha lá. Plantas de dia longo são aquelas que florescem quando iluminadas durante um período igual ou superior ao crítico. Qual é o crítico? É de 15? Então é de 15 para mais. 15, 16, 17, 18. Você está entendendo como é que é? Com pouco escuro, ela consegue produzir hormônio. O negócio é energia, ela precisa de muita luminosidade. Aí, ó. Ó, fiz até aqui um exemplo para você. Olha lá, olha lá. Fotoperíodo crítico de 15, olha lá, ó. Você está vendo que com 14 não vai, com 12 não vai, com 10 não vai, mas vai com 16, com 18, com 20. Dia longo é do crítico para mais. E um detalhe. Toda planta que é de dia curto, ó, tá vendo essa linha? Você tá vendo aqui, ó? Planta de dia curto, ela floresce se você iluminar do crítico para menos. Você tá vendo que eu iluminei mais? Ó, não deu flor. Você tá vendo que essa linha é o crítico? Eu iluminei menos, deu flor. Você sabe por quê? Essas plantas são de muita escuridão. É à noite que ela forma o hormônio florígeno. E essas plantas têm uma característica muito peculiar, que se você atrapalhar a noite delas com flash de luz, ela interrompe a produção de hormônio e aí ela não consegue dar flor. Você tá vendo aqui, ó o flash de luz. Você tá vendo que essa e essa estão iguais, que a única diferença é que nesse período escuro que tá aqui, nós colocamos um flash de luz. Você colocou o flash, ela para a produção de hormônio. E aí não dá floração. Então é importante que você tenha essa lembrança para você chegar numa questão como essa e dar uma olhada no que vai acontecer. Ó, uma planta de fotoperíodo, deixa eu pegar aqui, ó, fotoperíodo crítico de 12 horas, ó, 12 horas ela vai dar flor. Ó, que não floresce em um regime de tratamento de 10 horas de luz e 4 horas de escuro e flash, mas não interessa. Veja, o crítico dela é 12. Ele está falando que se você baixar a luminosidade para 10, ela não dá flor. Eu estou encurtando o fotoperíodo crítico e ela não dá flor. Se ela não dá flor, ela é uma planta de dia longo e não de dia curto. Ó, trata-se de uma planta de dia longo, tá certo? Opa, show, tá certinho. Se ela fosse de dia curto, a hora que eu jogasse do 12 para menos, ela teria que dar. E ela não está dando. Então ela é de dia longo. Vamos para o 2. Plantas de dia longo, com fotoperíodo crítico de 15 horas. Dia longo, o crítico é de 15. Aí eu penso assim, com 16 ela vai dar, com 17 ela vai dar, com 18 ela vai dar. Mas menos de 15 ela não dá. Planta de dia longo com fotoperíodo crítico de 15, ó, só floresce quando submetida a um período de luminosidade superior ao seu crítico. Superior ao seu... Dia longo é do crítico para mais. Do crítico para mais. Ó, planta de dia longo. O crítico é de 15, só floresce quando submetida a um período de luminosidade superior ao fotoperíodo crítico. Tá certo isso? Tá certo? Não tá. Você fala, não tá. Ela não floresce quando iluminada 16, 17. Floresce, mas se ela for iluminada com 15 horas de luz, também floresce. Planta de dia longo são plantas que florescem quando iluminadas durante um período igual ou superior ao crítico. E está falando que só floresce se for superior a 15. Você vê que pegadinha? O conteúdo já é difícil,
e ainda o cara mete uma pegadinha dessa aqui. Tem um monte de gente que deve ter colocado como correto. Tenho certeza absoluta. Então essa não pode, gente, infelizmente. 3. Plantas de dia curto, com foto período crítico de 11 horas. 11 horas, dia curto. De 11 para menos ela floresce. Ao serem submetidas a 8 horas de luz e 16 horas de escuro, florescem. Florescem? Florescem. Se o crítico é de 11 e ela é de dia curto, se eu jogar 9 horas de luz, ela vai florescer. Tá certo? Tá certo. O 3 tá certo. Olha que fantástico. Você já tá na alternativa, né, filhão? 1 e 3, 1 e 3. Já vai ser o C. Só vou ler o 4 aqui para desencargo. Uma planta de dia curto, submetida a um fotoperíodo de 9 horas e uma noite de 15. Olha, ele nem falou o crítico para mim. Jogou 9 horas e 15. Caramba, mas como é que eu vou saber? Ele não jogou o crítico, poxa vida. E agora? Aí ele fala assim, com interrupções de flashes de luz na noite. Puxa vida, é de dia curto. Ela precisa de uma noite longa aqui que eu falei para você. Que se você pegar uma planta de dia curto que tem necessidade de uma noite extensa para poder produzir hormônio, se você ficar jogando flash, ela não vai conseguir formar o hormônio. O que acontece? Ele depois floresce. Não floresce. Com flash não tem como florescer. E aí, você quer ver? Olha lá, alternativa C, 1 e 3 como correto. Eu acho que essa vai ser a questão que nós vamos ter uma incidência de erro maior aqui, né? Espero que não seja o seu caso, que você tenha também acertado essa questãozinha de botânica. Gente, agora uma questãozinha de genética, legalzinha, fácil, na minha opinião, tranquila. Quer ver, A hemofilia, tá aqui, é um distúrbio recessivo ligado ao cromossomo X. Herança ligada ao sexo. Se eu pegar um homem e ele for XHY, ele é normal. Mas se ele no X tiver o Hzinho, que seja, ele é hemofílico. E mulher? XHzão, uma mulher normal. XHzão, uma heterozigota, é uma mulher normal, mas portadora de hemofilia. E uma mulher, para ser hemofílica, ela tem que ser XHzinho. Segue a questão. É definida pela ausência de uma ou mais proteínas necessárias para a coagulação sanguínea. Suponha-se o cruzamento de uma mulher carreadora do gene para hemofilia. Ele quis inovar, né? Eu acho uma sacanagem, mas quem sou eu? Carreadora significa ela é portadora, ela carrega o gene da hemofilia. Mas ela não é hemofílica. Então o termo carreadora significa ela tem num X o Hzão e no outro ela tem o Hzinho, tá? Essa mulher casa-se com um homem hemofílico, então esse é tranquilo, se ele é hemofílico é X, Hzinho, Y. E cada filho ou filha dessa união terá qual porcentagem de chance de apresentar a hemofilia independentemente do sexo? O que eu faço? Venho aqui, olha lá, coloquei aqui para você, o cara hemofílico, a mulher carreadora. Vou fazer aqui para você o cruzamento. Se eu fizer esse com esse, eu vou ter aqui, olha só, um homem normal. Se eu fizer isso com isso, eu vou ter um homem não, desculpa, uma mulher normal, né? Se eu fizer esse com esse, eu tenho aqui uma mulher hemofílica. Se eu fizer esse com esse, eu tenho um homem normal. E se eu fizer esse com esse, eu tenho um homem hemofílico. Percebe? Isso aqui são mulheres e isso aqui são homens. Independentemente do sexo, se for mulher, chance de nascer com hemofilia, 50%. Se for homem, chance de nascer com hemofilia, também 50%. Então, independentemente do sexo, a chance de nós termos uma criança desse casal com hemofilia é de 2 em 4, meio, 50%. Fechou? Então, um exercício bem tranquilo, fácil. Espero que você tenha matado essa questão aí, tá? Bom, agora nós temos uma questão 7 que envolve um pouquinho de ecologia, né? Ele envolve um conhecimento sobre ecologia e diz assim, ecólogos interessados na dinâmica das pirâmides ecológicas, um assunto bem manjado, em ecossistemas terrestres e aquáticos, fizeram 4 afirmações sobre pirâmides de energia, pirâmides de biomassa,
pirâmide de número durante um debate sobre fluxo de energia nos níveis tróficos. E aí, o primeiro ecólogo disse assim, as pirâmides de energia, aqui ó, sempre tem aspecto convencional, revelando um fluxo unidirecional de energia e sua progressiva dissipação ao longo das cadeias alimentares. Tá certo? Tá certo. Tá certo. A pirâmide de energia é aquela pirâmide assim, né? Olha lá. A energia vem do sol, os produtores captam energia, gastam principalmente na respiração, o que sobrou é passado por cadeia alimentar, o consumidor primário gasta na respiração, o que sobrou é passado para o próximo, que gasta e o passado e que gasta e proporcionalmente então a energia vai se dissipando e vai reduzindo. Dá sempre uma pirâmide clássica. Isso nunca vai sofrer alteração. Vou voltar um pouquinho e vou continuar lendo. O ecólogo 2 disse assim, em comunidades aquáticas, a biomassa dos produtores, representada por bactérias autótrofas, algas unicelulares, é menor que a dos consumidores primários, representados pelo zooplâncton e por pequenos peixes. A base da pirâmide, portanto, é mais estreita que o retângulo correspondente ao nível trófico superior. Tá certo? Tá certo. Tá certo. Gente, dá uma olhada nisso aqui. Toda vez que você pega uma pirâmide, deixa eu mostrar aqui para você, uma pirâmide de biomassa em ambiente aquático, eu acho que todo professor acho que bate muito nessa tecla para você. Geralmente, pirâmide de biomassa, em todo local, ela é uma pirâmide de biomassa que ela apresenta isso aqui, ó. A base é larga e o ápice é estreito. A biomassa vai se reduzindo, porque perde nas fezes, né? A excreção, então a biomassa reduz. Entretanto, a pirâmide de biomassa de ambiente aquático, ela acaba ficando invertida. Porque você tem um índice de reprodução do fitoplâncton muito elevado. São seres que se reproduzem. E o zooplâncton, principalmente, faz um consumo muito excessivo. E quando você chega para dimensionar no ambiente a biomassa que existe do fito para o zoo, principalmente, você tem uma inversão. Porque você não leva em consideração o índice reprodutivo do fitoplâncton. Então dá essa inversão na pirâmide. Então o ecólogo 2 estava correto. Aí vamos voltar lá um pouquinho. Vamos ver o 3. Nas pirâmides de números podem assumir formas invertidas quando o produtor, por exemplo, é uma grande árvore. Porque pirâmide de número que vale é número, né? Você tem uma árvore, então você tem a base dela estreita, né? E, por exemplo, as folhas estão sendo devoradas por 300 lagartas de borboletas, que fornecem alimento para 20 aves. É verdade? Isso é aqui, ó. Até trouxe uma para você aqui, ó. Uma pirâmide de número. Dá uma olhada aqui, ó. Essa é uma clássica. Aí, ó. Tá vendo? Você tem uma árvore. Na árvore ele está colocando lagartas, te dá até um número. Aqui eu coloquei um inseto qualquer. Né? E você tem aves que se alimentam desse inseto. Então você tem uma pirâmide. A base dela é bem estreita, depois aumenta, depois dá uma reduzida de novo. Então, ele está certo? Ele está certo. E o ecólogo 4, ele diz assim, o 4, ó. O 4 ele fala assim, ó. Em comunidades terrestres, em que os produtores são geralmente plantas de ciclos relativamente longos, já está meio errado, mas vamos lá. A pirâmide de biomassa tem base estreita e ápice largo. A única pirâmide de biomassa que tem base estreita e ápice largo é quando você compara o fitoplâncton com o zooplâncton. Isso está errado. O ecólogo que estava incorreto nas suas afirmações é o ecólogo 4, alternativa C. Espero que você tenha acertado esse aqui. Achei a questão tranquila. Falando de pirâmide, eu acho que você deve ter matado essa questão. Bom, última questãozinha nossa, citologia, pega citoplasma e pega um assunto que muita gente não valoriza, acha que nunca vai cair, acha que só cai organela, função de organela e o professor fica ali falando sobre o assunto e o aluno fica meio, mas isso aí não deve cair, e aí vem uma questão como essa. Você quer ver só? A questão fala assim, ó, fala sobre citoesqueleto e diz assim, o citoesqueleto celular é formado por 3 tipos principais de fibras. O quadro abaixo representa os tipos de fibras, a estrutura e a subunidade proteica. Aí ele põe microtúbulos,
feito de tubo oco e a proteína chama-se tubulina. É do citoesqueleto, é a estrutura mais grossa. Aí ele põe, tem microfilamento, são fibras intercruzadas de actina, olha lá, ó, proteína actina. E tem os filamentos intermediários, proteínas fibrosas, super enroladas em cabos, e a proteína principal é a queratina. Na verdade não é a queratina, é uma proteína muito semelhante à queratina, da família da queratina. E ele fala assim, assinala a alternativa cujos tipos de fibras estão relacionados às seguintes funções, respectivamente. Ele dá a função, qual deles tem a ver com manutenção da forma e ancoragem do núcleo de certas organelas? Qual desses três aqui tem a ver com a motilidade celular, que é a formação de cílios e flagelos, movimento do cromossomo, que é, na verdade, a formação da fibra do fuso. A fibra do fuso é formada por que estrutura dessa? No 3, contração muscular. Qual dessas proteínas aqui auxiliam na contração muscular? Então veja, se você lembrar do microfilamento feito de actina, aqui está a actina. A actina ajuda na manutenção da forma da célula, ajuda a alterar a forma da célula, ajuda na contração muscular junto com a miosina, no movimento do citossol, na citocinese, que é a divisão do citoplasma quando a célula vai fazer mitose, mas essa função estava lá, ó. Microfilamento, actina. Quando você olha os microtúbulos, dá uma olhada aqui, ó. Aqui. Ó, a tubulina, o que ela faz? Ela ajuda a manter a célula. Ó, motilidade, tá na alternativa, a formação de cílio e flagelo. Movimento do cromossomo, que é a formação da fibra do fuso. Você tá vendo? Além de outras coisas. Movimento de organela, a formação de centríolo. Auxilia na mudança de cor de muitos animais, porque o pigmento corre na célula em cima desse microtúbulo, mas na alternativa ele fala de motilidade celular. E, olha lá, filamento intermediário, olha lá, feito por proteínas da família da queratina e tem a ver com a manutenção da forma da célula e ancoragem do núcleo de organelas. Ó. E aí, com isso, você fazendo a associação correta, você tem aqui a alternativa B de bola. Eu achei essa questão bem específica, a UFO tem essa característica de estar sempre colocando alguns conhecimentos bem específicos para o cara que realmente manda bem na biologia. Espero que tenha sido o seu caso. Combinado, galera? Espero que tenha ajudado na resolução, espero que você tenha ido muito bem e que você venha a ser um dos aprovados. Forte abraço, te espero na próxima e fui!